Olá, amigos do nosso canal Conversas e Convidados. É com grande honra, grande satisfação que estamos aqui mais uma vez no nosso humilde canal para hoje apresentar essa tão importante obra, Lampião, Cangaço e Coronelismo. De antemão, quero agradecer a todos os participantes desse momento, um momento simbólico, singelo, simples, mas de grande importância para a culminância do que foi esse trabalho, com a união aqui de mais de 20 autores nesta obra. Então, de maneira muito grata é que eu estou aqui nesse momento, falando através desse canal a todos vocês, internautas, que estão agora nesse momento de forma ao vivo, ou aqueles que depois irão nos assistir. Então, estou aqui com um grupo seleto de amigos, participantes, autores desse trabalho, ao qual, durante esta live, iremos debater e falar dos textos que aqui estão. Aos demais autores que não puderam participar, porque são muitos, eu só tenho a agradecer. Procurarei aqui citar os textos e os nomes de cada um, desde o projeto da capa até o último texto, que foi o meu. Então, é com grande satisfação, com grande alegria que eu venho aqui diante de todos vocês. Vou até aceitar mais um que está chegando aqui, nobre Luiz Rubem. Então, Luiz, boa noite a todos vocês, amigos, autores desse trabalho que estão aqui. Quero parabenizar a todos e agradecer pela participação agora nesse momento, ao vivo para todo o Brasil. Então, vou começar com o Leonardo Gominho, que é o âncora aí que vai nos auxiliar, enfim, debater durante todo esse processo, já que ele foi o revisor dessa obra. Então, eu começo e aproveito para agradecer ao Leonardo Gominho por todo o seu empenho e trabalho para com esta obra. Então, demais, um forte abraço a todos. Vou ficar acompanhando aqui o pessoal que está no chat online e procurar interagir com eles, enfim, com todos vocês, usando do que melhor tem a tecnologia. Então, boa noite a todos vocês, Leonardo, Lindenberg, Luiz Rubem, Gilmar Teixeira e Bruno Iacubo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos que nos assistem. Olá, queridos amigos. Boa noite a todos. Com a palavra... Então, pessoal, dando sequência, nós estamos ao vivo, muitos dos autores desse trabalho ainda estão chegando, então haverá, assim, como se fosse falhas técnicas, mas nada de demais, faz parte do processo. Alguns terão que sair devido a alguns compromissos, outros não puderam estar no momento, mas no andar da carruagem, o que for de melhor que a gente puder fazer para interagir com vocês, com o público e com os escritores aqui presentes, nós iremos fazer. Então, eu abro a palavra a você, Leonardo Gominho, já que você foi o revisor desse trabalho, eu como organizador, enfim, você como revisor, passou os olhos em todos os textos, está a pai adentro do que foi trabalhado e elaborado. Eu peço que você inicie fazendo sua fala e depois nós iremos, através de uma sequência de escritores, agradecer um a um, e aqueles que estão aqui vão falar um pouco dos seus respectivos textos. Com você, meu amigo Leonardo. Bom, boa noite a todos que nos ouvem. É uma satisfação minha participar desse ato
de lançamento dessa antologia Lampião, Cangaço e Coronelismo. E, desde já, agradeço a você, Adriano, o convite que me fez e a oportunidade de, antes de todos, pousar minhas vistas nos artigos, nos excelentes artigos que compõem essa antologia. A mim, eu reputo um trabalho de grande necessidade nessa temática do cangaço, de coronelismo, uma vez que o normal, o convencional, é que a gente tenha livros individuais de um único autor, tratando sobre o cangaço, coronelialismo, messianismo, sem a participação de outros autores. A antologia que hoje você proporciona aos leitores, aos entusiastas do tema cangaço, ela é de suma importância, principalmente quando você dá a mão a autores ainda não conhecidos ou não tão conhecidos nessa área da pesquisa do cangaço. Nós temos nessa obra autores consagrados, como posso já adiantar, o doutor Frederico Pernambucano de Melo, que nos brinda com um excelente artigo, curioso, interessante, sobre a temática. E pessoas como o Francisco Alves de Carvalho, não é isso? Francisco Laurindo de Carvalho Neto, um jovem de 23 anos de idade, que me parece se inicia muito bem na pesquisa, no estudo dessa tão importante história do nosso sertão, do tema, ora, abordado nesse livro. Destaco apenas, o Francisco acabou de chegar aqui. Boa noite. Esses dois personagens, porque me parecem exatamente os extremos. Um jovem de 23 anos e um Frederico Pernambucano que tem o seu nome nacionalmente e internacionalmente conhecido como um grande historiador e talvez hoje a maior autoridade no tema cangaço no Brasil. Dessa forma, Adriano, eu entendo que você prestou um excelente serviço aos estudiosos, àqueles que se debruçam de uma forma mais intensa ou não a estudar essa saga que nós chamamos de cangaço. Nós temos, entre os dois personagens, os dois autores que eu citei, nós temos uma variada gama de autores que, me parecem, pelos seus textos, também contribuem de forma inestimável para a grandeza desta obra. Eu poderia lembrar que nós temos outros trabalhos, ou pelo menos um trabalho que é composto, foi elaborado com a participação de diversos autores. Mas me parece que nenhum deles à altura dos artigos que hoje nós levamos ao conhecimento do público e que me parecem realmente marcarão a literatura
do cangaço em nossa região. Estas, portanto, Adriano, são as minhas primeiras palavras, e com relação aos artigos que aqui estão nessa antologia, eu acredito que seria mais interessante a gente primeiro, como você já tinha proposto, seguir pela ordem digamos assim, a exposição sucinta de cada um deles pelos próprios autores que já chegaram e já estão aqui conosco. Passo a palavra a você, Adriano. Tá ok, Leonardo. Eu estou aqui no comando, então tem que estar aí o João Batista chegando. Dá boa noite aí ao João Batista. E é isso aí. É o seguinte, dando a sequência, os que estão aqui é bom que poderão falar. Eu vou começar com aqueles que estão ausentes. Aproveitar e agradecer. Só que, para não correr o risco de esquecer algum nome, porque são 24 nomes, 25 com a capa, é uma obra de muita gente, né, Leonardo? Por isso que é novo, né, isso daí. Então, eu vou agradecer um por um, depois falar um pouco de cada um. Quero, primeiramente, aqui em público, agradecer ao Roberto Júnior, do Cariri das Antigas. O Roberto Júnior é o idealizador desta capa, né? Ele que fez esse trabalho aqui, Roberto Júnior, do Cariri das Antigas. Então, está aqui no livro, a capa é dele, né? Aqui, ó, a capa, Roberto Júnior, né? Quero também aproveitar e agradecer à editora Prêmios, que fez esse excelente trabalho, material de excelente qualidade. Quem pegou o livro aí aqui pode dizer, porque eu sou suspeito a falar, mas já foram vendidos mais de 300 livros. Em menos de um mês, eu estava conversando com o Bruno, eu acredito que esse livro vai acabar antes de chegar ao Cariri Cangaço, porque a gente quer apresentar ele lá de forma física. Então, o livro já nasce um clássico, como disse o Júnior Almeida e o amigo professor Pereira, e eu acredito que essa obra vai logo ficar escassa. Então, é sinal que foi um bom trabalho, e eu fico feliz com isso, porque com a participação de todos vocês, e uma coisa que eu sempre digo, e inclusive eu disse ao mestre Frederico Pernambucano de Mello, que eu aproveito também para agradecer, que a maior felicidade que eu tenho com essa obra não é nem a obra em si, porque os textos são belíssimos, tem coisas aqui inéditas, e colocadas com afinco. Então, mas não só isso, a estética do livro, os textos, mas está com essa gama de pesquisadores, reunir 25 pessoas em um trabalho. Eu até estava conversando com o Bruno, eu disse, rapaz, não sei se eu consigo fazer isso novamente, não. Então, a minha maior felicidade neste momento é ter conseguido reunir tantos nomes, desde um jovem, como o primo meu que está aí, Francisco Laudin, um jovem de 20 e poucos anos, a um grande escritor renomado, conhecido internacionalmente como Frederico Pernambucano de Mello. E nós estamos nessa obra de forma igual, todos. O que torna ela mais bacana e mais bonita é isso. Não existe aquele que é o mais conhecido ou aquele que é o menos conhecido. Todos estão por igual, de uma forma bela, com seus trabalhos, aos quais textos que você revisou todos, Leonardo. Por isso que eu digo, essa obra ela é mais sua do que minha, porque você teve uma labuta, um trabalho muito grande com esta obra que hoje está aí eternizada, e daqui a 20 anos pode ter certeza que vai ser lembrado, porque não é todo dia que a gente reúne uma quantidade de escritores para fazer um trabalho dessa qualidade. Então, eu agradeci ao Roberto Júnior pela capa, a editora Prêmios pela elaboração do trabalho, essa editora que fica localizada em Fortaleza. E aí agora eu vou começar pelo prefácio, né? Aproveito para agradecer o João Paulo de Souza Costa, que é daqui de Jardim, e que fez esse prefácio, ao qual eu vou deixar
Eu vou deixar o Lindenberg comentar sobre esse prefácio. Então, boa noite, Lindenberg. Eu queria que você me falasse o que você achou desse prefácio. O Leonardo também fica à vontade, mas eu queria lhe ouvir, meu amigo. O que, é que você achou do prefácio do amigo João Paulo? Boa noite a todos os colegas escritores. Eu me sinto honestamente muito honrado em conversar aqui com o Leonardo Gominho, com o Adriano Carvalho, com o Luiz Rubem, com o Bruno Iacubi, com o Gilmar Teixeira, João Batista Lima e todos os demais que compuseram esta obra. Eu até disse no pequeno enredozinho que eu fiz sobre o livro, que realmente o prefácio é um prefácio de arrepiar. E através desse prefácio, a gente vê realmente a situação da questão do Nordeste referente ao cangaço em si, ao banditismo. E eu fiquei impressionado da forma como se colocou, como foram colocadas as palavras nesse prefácio, porque realmente me tocou. Eu entendo que é um prefácio muito verdadeiro, que remete o leitor à essência da obra e que, de fato, realmente me surpreendeu pela técnica que ele utilizou de conseguir mexer com o nosso âmago, com a nossa sensibilidade, sem necessariamente fazer um comentário sobre todos os artigos de todos os articulistas dessa obra. Adriano. Pois não, Leonardo, pode falar. Eu acrescentaria só o que a gente estava a conversar um pouco antes do início dessa live. Eu entendo que não são 23 autores, e com certeza são 24, porque o prefácio do João Paulo é extraordinário, muito bem escrito, como diz o Lindenberg, palavras colocadas com precisão e maestrais, palavras maestrais. Excelente o prefácio, e eu que diria que é mais um artigo a compor essa grande obra. Muito obrigado aí pela colocação de vocês. Então, ficou aí os agradecimentos ao João Paulo de Souza Costa. Adriano, pois não, Leonardo? Adriano, só rapidinho, mandar um abraço aqui para o Gustavo Farias e o Ricardo Beliel, mas eu acredito que o Beliel deve estar aí já para entrar junto com a nossa, junto aqui com a gente, não é isso? Ele deve estar aí na espera. Ou não? 3, 6, 9, cabe mais um. Cabe mais um. Ok, mas vamos adiante. Pronto, eu vou falar esse próximo, aí vocês fazem um comentário e aí eu vejo aqui com ele se ele está na espera aqui para adentrar na live. Então, o próximo escritor, que foi o primeiro texto que eu escolhi, é do mestre Ionis Sampaio. Eu chamo ele de mestre por uma forma, uma questão de respeito. Mas Ionis Sampaio é um grande escritor, principalmente pesquisador na área de economia, genealogia, e aproveito para agradecer, porque ele vai ver esse vídeo depois, eu vou enviar. No momento ele está em viagem, ele não pôde também estar aqui presente, mas entrou em contato comigo, inclusive em outro momento, que der certo, nós iremos fazer um vídeo, um trabalho sobre esse cangaceiro tão importante na história que ele colocou aqui, mais de 30 páginas, que é A Lenda e a Verdade, quem foi Adolfo Rosa Meia-Noite. Então, o Ioni traz esse cangaceiro lá de Afogados da Engazeira. É inédito esse texto. Apesar dele ter pesquisado isso na década de 80 e 90, uma pesquisa muito grande e vasta sobre este cangaceiro, pouco conhecido, porque biografia sobre o Adolfo Rosa Meia-Noite. Então, o Ionis Sampaio, eles nos dá, vamos dizer assim, esse presente.
porque ele deu aí, foi o seu sangue, uma pesquisa enorme. Então, eu coloquei ele como sendo o primeiro texto da coletânea, ao qual abre, de forma inédita, um texto onde fala de um cangaceiro do início do século XX e fim do século XIX. Então, eu deixo para você aí também, Leonardo, que conhece tão bem o Ioni, e o Denis Carvalho, que chegou agora. Quero dar até boa noite ao Denis Carvalho. Estou aqui com dois primos, né? Denis Carvalho e Francisco Laurindo, primos próximos, muito próximos mesmo. É uma coisa que me deixa muito feliz também, estarmos juntos nesse trabalho. E cada um vai falar dos seus, mas em relação ao texto do Ioni, eu deixo a palavra aberta aí para o primo Denis Carvalho e o Leonardo Gominho, que o conhece e que possa falar sobre o mesmo. É com vocês, meu amigo. Eu já começo passando para Leonardo a bola, viu? Abra o microfone aí, Leonardo. Passou. A minha cachorra aqui latiu e eu desativei e me esqueci. Bom, eu queria primeiro dizer sobre o texto do Ioni uma coisa que eu ouvi do meu filho assim que ele acabou de ler o texto do Ioni. Ele virou-se para mim e disse, mas ele não era cangaceiro. O Adolfo Meia-Noite, Rosa Meia-Noite, não era cangaceiro. E é preciso a gente entender que o cangaço não se resume àquele cangaço, que eu diria assim, ladravaz da época de Lampião. Anteriormente à fase lampiônica, ocorreram outros tipos de cangaço de forma diferenciada ao que tradicionalmente a gente entende e se divulga por aí como realmente cangaço. O Adolfo Rosa Meia-Noite foi uma figura um tanto diferente. Eu diria menos cangaceiro do que o próprio Antônio Silvino. Foi uma figura realmente, de certa forma, até perseguida e que entrou naquela vida muito mais com intuito de defesa ou mesmo de vingança do que o tradicional cangaceirismo que a gente tem em mente. O doutor Ioni Sampaio, a quem eu prezo bastante, o Denis também, e muito mais o nosso amigo Nivaldo Carvalho, é uma pessoa sensacional, de uma cultura muito vasta, conhecedor da história e da genealogia da família sertaneja, principalmente a pernambucana, e que traz, de uma forma realmente excelente, esse texto sobre o Adolfo Rosa Meia-Noite, por muitos desconhecido. Denis, com você. É isso aí, eu faço uma complementação, né, às qualidades de Ioni, em razão à simplicidade dele, né? Ele é um cara que domina, acredito que quase todos os campos, e a gente olha para ele, é uma pessoa de uma simplicidade ímpar, né? Ele não aparenta ter o conhecimento que ele tem. É uma coisa que eu nunca esqueci. Foi uma professora, quando eu já estava próximo a entregar a monografia da minha conclusão de curso, tá aqui com esse fio danado incomodando. A professora falou, né, que defendeu uma tese junto, fez parte de uma banca, junto com o Ioni. E ela falou, né, que ele chegou de alpercata, camisa por fora, e aí
ela não conheceu, ninguém ali conheceu. Quando chegou o rapaz que estava defendendo a tese, foi que apresentou. Isso aqui é Ione Sampaio, disse que o pessoal tudo caiu por terra. Mas o conhecimento que ele tem é referência em quase todos os campos, né? Na economia, na pecuária, livros antigos, genealogia principalmente. Meu pai costuma dizer que ele é o papa da genealogia sertaneja, não só pernambucana, porque ele abrange também a genealogia, principalmente ali da região do Cariri cearense. E é muito difícil a gente fazer um livro falando sobre sertão hoje que não cite Ione Sampaio, né? Só se realmente você não quiser fazer uma busca profunda, quiser fazer um trabalho raso. E nada mais injustificável, aliás, justificável do que colocar o Ioni como abertura desse trabalho, né? Esse trabalho do Adolfo. É um trabalho pioneiro, a gente não conhece tanta coisa sobre o Adolfo, e ele fez esse artigo que é excelente. E Leonardo falou essa questão da caracterização do cangaceirismo. Existe até também uma teima a respeito do Cassimiro Honório, né? Que se a gente for pegar a classificação seca de cangaço, dada hoje, o Cassimiro se enquadraria mais em um valentão do que em um cangaceiro, né? O Cassimiro, ele não tinha aquele hábito nômade, ele não tinha aquele ânimo jocande que o Lampião tinha. Então, hoje, se você for pegar a nomenclatura de cangaço, ele se enquadraria mais como um valentão, né? E por isso que o Frederico, ele coloca o cangaço em 3 fases, né? Aquele de cangaço vingança, o de cangaço, enfim, não vou recordar agora, mas a gente tem que colocar em mente essa questão do protocangaceirismo, né, que o Leonardo gosta de falar do protocangaceirismo, e coloca o Cassimiro nesse enquadramento, né? E a gente pode colocar também o Adolfo Meia-Noite. É isso que eu tenho a falar, não é muita coisa nem muito importante. Beleza, meu primo. Mas só para responder aqui, o Harley Carapia Fagundes, ele perguntou se o conteúdo de cada um dos 23 contribuintes desse livro passou por alguma revisão. Passou por várias revisões. Passou por revisor, está aí, que é o Leonardo Gominho. E cada autor desse, eu dizia, olha, não se chateie, não ache ruim, porque o Leonardo vai revisar, eu também revisei, e essa já é a 8ª obra que eu faço, e eu sou daquele que fica procurando erros. Mas, como disse Leonardo nos bastidores, não tem obra perfeita, não tem como não haver um erro. Eu espero não encontrá-lo, porque ela atrasou muito essa obra já por uma revisão minuciosa que foi feita sobre ela. Então, óbvio, cada um escreveu de acordo com o que queria na sua temática, mas ela foi revisada assim. Leonardo pode falar alguma coisa também, e aí eu dou sequência para o próximo autor. É interessante eu acrescentar um pouquinho. Como você falou, Adriana, fui eu o revisor. No sentido de que eu li todos os artigos e, desde logo, é preciso a gente deixar claro de que não houve nenhuma encomenda, ou seja, o Adriano não pediu aos autores que escrevessem um artigo sobre determinado assunto, tema ou fato. O que cada um escreveu foi da sua própria iniciativa. E diga-se o seguinte, deixe-se claro, cada um escreveu o que quis. Não houve censura alguma. O que se escreveu, cada um é o que está
nos artigos. Não houve, digamos assim, censura no sentido de cortar algumas partes que, por acaso, o organizador ou o revisor tenha entendido como se devesse ser omitida. Não. As revisões passaram no sentido de identificar algumas falhas de digitação, até mesmo de gramática em algumas situações, mas em nenhum momento houve, digamos assim, o tolhimento da ideia e da escrita dos autores. Muito bom, bem respondido aí. E agora, dando sequência, o próximo, depois do Ioni Sampaio, vem um texto do Ângelo Osmiro Barreto. Então, como disse o Júnior Almeida, fez uma crítica sobre esse texto, que o Júnior já leu toda essa coletânea. Eu quero aproveitar, pode ser que ele volte, que ele teve que se ausentar, pode ser que ele volte e esteja ainda aqui conosco. Mas eu aproveito o momento para agradecer ao Júnior Almeida, ao professor Pereira, ao Clemilton da Silva e ao Manuel Solares. Por que esses quatro? Porque eles estão revendendo essa obra. Então, quando eu digo que eu já vendi mais de 300 livros, que é um recorde, você em menos de um mês vender mais de 300 livros, foram tirados apenas 500 exemplares, com certeza essa obra logo irá se esgotar. Estamos fazendo aqui de forma simbólica este lançamento, porque é importante se fazer, mas teremos também isso depois de forma física, tudo der certo, em alguns ambientes, pode ser aí em lugares como Cariri Cangaço, em Princesa, em Petrolândia, que a gente está vendo, estudando isso, né, Leonardo? Enfim, isso. Vamos fazer momentos simbólicos de forma presencial também, porque essa coletânea abrange textos diversos. Está aí o João Batista, que fala de Canudos. Está aí Denis, que fala da questão de Carvalho Pereira. Está aí o Francisco Laurino, que vai falar sobre Davi Bernardino de Carvalho e Sá, também adentrando na questão Carvalho Pereira. Está aí Bruno, que fala da passagem de Lampião em Brejo Santo. Luiz Rubio faz um texto fantástico sobre a visão do que é Lampião, a visão do pesquisador sobre Lampião. Está aí o Hindenberg, que faz um texto sobre livros também, é uma crítica literária. E aí o Leonardo traz sobre a hecatombe de Tacaratu, o Ioni sobre o Adolfo Rosa Meia-Noite. Então, é tanta coisa que a gente passaria a noite aqui só falando que o trabalho ele consegue nortear, ele aborda. O bom é que essa coletânea é um norte para que você possa aprofundar e pesquisar mais sobre o que aqui está colocado. Então, o próximo, o Ângelo, infelizmente, também não pôde estar aqui nesse momento, mas eu aproveito para agradecer o Ângelo Osmiro, porque ele é que foi o idealizador deste trabalho. Eu fui organizador desse trabalho, mas esse trabalho ele parte de uma ideia. E a ideia de se fazer essa coletânea foi de Ângelo Osmiro Barreto. Eu peguei a ideia que ele me deu e coloquei para frente. E através dos amigos, os autores aqui presentes e os ausentes, foram colhidos esses textos e foram revisados de forma minuciosa por mim, por Leonardo, pelos próprios autores. Agora, como disse Leonardo, cada um escreveu aquilo que achou o que deveria escrever. Se houver alguma falha histórica no contexto do que se escreve, isso é a responsabilidade de cada autor, não do organizador. O organizador também tem um texto que é o último. O último texto é o meu. Então, eu estou também como coautor dessa obra e como organizador. Então, o texto do Ângelo vai falar sobre livros, principalmente da era pré-lampiônica, como diz o Júnior Almeida, é uma aula. Esse texto do Ângelo está espetacular, porque ele traz biografias do Cangaço, livros do Cangaço, que a gente nem imagina que
que exista ou que existia. Então, enfim, o Ângelo traz à tona estas obras, muitas delas raríssimas, muitas delas que pouco se tem, algumas reeditadas, ele coloca nesse texto aqui, como eu tive a honra de reeditar com ele, com a ajuda dele, que é de Pedro Verne, que é Os Dramas Dolorosos do Nordeste, o Flagelo de Lampião, que é o meu primeiro trabalho de reedição, e eu tive a ajuda e a participação do Ângelo Osmiro. Então, ele coloca isso também no seu texto, é um texto belíssimo, onde ele traz, vamos dizer que uma resenha de várias obras literárias, mas ele não traz uma simples resenha, ele mostra os autores, o ano que foi feita, a editora, enfim, o Ângelo, Ângelo Osmiro, não precisa nem dizer nada, né? Então, eu só tenho a agradecer e deixo a palavra aberta a algum companheiro que possa também complementar a minha fala em relação a Ângelo Osmiro, para que a gente passe adiante para o próximo autor, até chegar no Bruno, que logo, logo vai ter que se retirar, mas está perto, seguindo a sequência de autores da coletânea. A palavra está aberta aí para falar sobre o texto do Ângelo Osmiro. Só acrescentando, Adriano, a bibliografia do Cangaço, ela é de uma extensão fenomenal. Então, o trabalho apresentado pelo Ângelo Osmiro, ele, digamos assim, trouxe como foco apenas a bibliografia, os livros publicados até mais ou menos 1940, onde ocorreu a morte de Corisco. Então, ele se limitou a isso aí. Então, ninguém espere que ele tenha feito as resenhas dele a partir dos anos 40, 50 e até dos atuais. Até porque aí seria totalmente impraticável trazer nessa antologia. Muito bem. Então, dando sequência ao próximo autor, o Antônio Porfírio de Matos Neto. O Antônio Porfírio, quero aproveitar, mandar um abraço. Ele também se encontra de viagem. Recentemente, ele terminou o doutorado dele. Mesmo assim, muito atarefado, ele foi muito gentil em ter elaborado um texto, nos enviado um texto sobre Zé Baiano. Então, Antônio Porfírio, que é fundador, podemos dizer assim, um museu lá em Sergipe, e ele resgata a história do cangaço, principalmente a história de Zé Baiano, um grande divulgador da cultura lá naquela região do Alagadiço, no Museu do Alagadiço, onde hoje se tem a visitação de muitos turistas em busca daquele lugar, que vai em busca do conhecimento do que foi o cangaço naquela região, principalmente aquela região onde ele né, ali pegando Poço Redondo, enfim, Sergipe, a gente sabe que Lampião ali está na disputa quem é a segunda casa, se foi Sergipe ou Ceará, né? Mas eu acredito que Sergipe foi a casa de Lampião, porque ele teve ali muito coito, e não só coito, como teve muito cangaceiro presente nos bandos, né, e cangaceiras. Então, a história lampiônica no estado de Sergipe é riquíssima, porque lá houve uma grande participação de vários episódios do cangaceirismo naquela região. Então, principalmente aquela região onde o Zé Baiano teve uma grande presença no cangaceirismo, praticando suas atrocidades, porque o Zé Baiano foi um dos criminosos mais cruéis, né, responsável por ferrar muitas mulheres, enfim. O Zé Baiano era um cangaceiro cruel, era um criminoso muito cruel. Então, o Antônio Porfírio, que já escreveu sobre o mesmo, deixou aqui também a sua contribuição com esse trabalho que fica aí eternizado junto com todos nós. Então, um forte abraço a todos aí do Sergipe, ou de Sergipe, assim possa melhor se dizer ou entender, e
ao Antônio Porfírio, só tenho a agradecer e qualquer hora apareça aí pelo Alagadiço. Um forte abraço a todos vocês. E aí eu vou dar agora sequência ao próximo autor, que é o Bruno Iacubi, de Brejo Santo, que está aqui presente conosco. E aproveito para agradecer, Bruno, mais uma vez, sua presença. Você aqui no nosso canal, Conversas e Convidados. Nós gravamos já uma vez sobre o coronelismo aqui no Cariri. E você, mesmo muito ocupado, que a gente sabe que você tem um cargo aí que lhe tira todo o tempo na questão da cultura. E eu sei que você aí está também aí atarefado, esperando terminar aqui para sair. E aí eu fico assim, mais feliz ainda de saber que mesmo você com tanta atribuição, você nos dá o prazer e a honra de estar aqui presenciando esse momento e marcando, se materializando aqui nesse arquivo que fica para toda a eternidade. A você, meu amigo, um forte abraço, meus parabéns pelo seu texto, pelo seu trabalho, e a palavra fica com você, e você pode nos falar um pouco do que foi que você realizou nessa coletânea. Forte abraço, Bruno. Oh, coisa boa. Boa noite, meu povo. Boa noite, amigos, a todos que assistem e escutam o programa Conversa e Convidados. Iniciando as palavras, a gente é que se sente muito envaidecido, Adriano, em poder estar participando de uma antologia, de uma coletânea literária, especificamente sobre o tema do cangaço, e dentre de mais de 20 pesquisadores, né, de 20 autores, que dispuseram seus textos para a posteridade, e quer queira que não, a eternidade também, né? Dar boa noite aos nossos amigos que estão presentes aqui na sala, em especial aos grandes Gilmar Teixeira, mestre Leonardo Gominho, Francisco Laurindo, mestre Luiz Rubem, saudades, meu querido, o amigo João Batista, o amigo Denis Carvalho, e especialmente ao amigo Idenberg Sena, pelo o comentário que ele fez sobre todos os artigos da coletânea. Eu fiquei muito envaidecido quando ele escreveu sobre o meu singelo texto, que, na verdade, ele é uma análise sobre uma entrevista que Lampião teria dado aqui no município de Brejo Santo em janeiro de 1926, né? Lá no sítio Poço, quando houve o Cariri Cangaço aqui em 2019, nós visitamos as terras do Major Firmino Inácio, filho de Zé Inácio do bairro e Dona Sinhá Martins, e a Fazenda Poço, que é o local onde foi concedido essa entrevista de Lampião a Francisco Saraiva Xavier, desculpa, o Chiquinho Xavier, é a fazenda depois ali da Fazenda Cachoeirinha, só para quem teve a oportunidade de visitar aqui o Cariri Cangaço em Brejo Santo 2019, para nos localizarmos, né, espacialmente. E o interessante é que Chiquinho Xavier, ele é filho do senhor Pedro Xavier de Souza, da Ipueira do Xavier, né? Lá na região de Serrita, no Pernambuco. Ele se casou com Dona Eulália Martins Cardoso, né, Dona Lolosa, e ele foi erradicado aqui na Fazenda Poço, né, aqui em Brejo Santo. Então, o Poço, sendo região limítrofe com a região do Pajeú pernambucano, então é aquela região entre o Cariri cearense e o Pajeú pernambucano, região onde houve os primeiros sapatões dos colonizadores brancos que adentraram aqui no Cariri. Então a gente está falando de ocupação humana branca desde 1680. E o cangaço sempre passou pelo Poço, né? Sempre passou pela Canabravinha, sempre passou pela região do Poço. E Chiquinho Xavier, um dia, inesperadamente, recebeu em torno de 35 cangaceiros montados a cavalo, e Lampião chegou na sua fazenda pedindo guarida, né? E Chiquinho Xavier aproveita e faz essa entrevista inusitada, que é pertinente falar
que a questão de documentos de entrevistas de Lampião no cangaço, né, meu povo, ela é muito raro, né? A gente chama a atenção a famosa entrevista que Lampião concedeu ao seu Otacílio Macedo, lá no sobrado de João Mendes de Oliveira, né, no dia 5 de março de 26, né, quando Lampião foi receber a patente de capitão em Juazeiro. No entanto, nós estamos falando dessa entrevista de Lampião a Chiquinho Xavier no início de janeiro de 26. Portanto, somente 2 meses após, Lampião voltou ao Cariri e foi a Juazeiro receber a patente de capitão. Só que com essa visita de Lampião aqui na região do Poço, né, parece que alardeou a vila. A região do Poço fica em torno de 20 e 25 quilômetros da sede do município, e o povo de Brejo Santo ficou em polvorosa e resolveram se armar para defender a vila de um possível ataque de Lampião, né? Então eu trago também, aproveito no meu singelo artigo, também uma parte do que chamamos hoje de uma fake news, né? De um possível ataque de Lampião à vila de Brejo Santo. Então, um coronel muito famoso aqui, especialmente por ser um coronel manso, que é o coronel Manuel Leite Moura, ele ficou tão agoniado que ele resolveu se armar, sem ter costume, né? Esse relato foi dito pelo neto dele, né? E, ao se armar, ele botou a cartucheira na cintura, pegou o fuzil e, andando, desfilando todo faceiro na casa, um pouco escutou as balas despencando, né? O barulhozinho, top, top, top. E ele, sem saber o que é, o povo foi que disse: ó, coronel, o senhor botou a cartucheira de cabeça para baixo e as balas estão todas despencando, né? Daí tira a mansidão do coronel, ele não tinha nem experiência no manuseio de armamento, né? E outro fato interessante também, que podemos constar, é que existe uma fotografia, né? Existe um registro fotográfico do período, a gente acabou resgatando e encontrando, a partir dessas análises, o contexto em que ela poderia se enquadrar, que a gente sabia que foi um registro de pessoas de Brejo Santo, da sociedade brejo-santense, do grupo formado para receber Lampião, né, aqui em Brejo Santo. Na verdade, receber Lampião à bala, né? E o interessante, essa fotografia está no livro, né, na antologia, e é pertinente citar também os nossos conterrâneos brejo-santenses na época, os valentes que se propuseram a defender a vila de Brejo Santo do possível ataque de Lampião, era o Zé Chicote, o Antônio Cornélio, Mestre Olívio. Mestre Olívio, ele foi o maestro da centenária banda de música, hoje patrimônio histórico do município de Brejo Santo. O Mestre Olívio, ele acabou se tornando maestro da nossa banda de música durante muitos anos, né? Seu Pedro Celião, Elias Bastos, Zé Celião, Antônio Simplício, Basílio Neto e Antônio Matias, além de João Gomes. Outro personagem aqui também que eu chamo a atenção é o Basílio Neto, que ele foi o primeiro fotógrafo daqui em Brejo Santo. Então, as fotos mais antigas que nós temos da vila, até em torno de 1940, 1950, as fotografias foram registradas através das lentes de Basílio Neto. Então, senhores, essas seriam as palavras iniciais que nós temos acerca do nosso singelo artigo. Mais uma vez, a gente queria agradecer especialmente a Adriano, tá, Adriano, pela sua disponibilidade, pela sua ideia, por abraçar esse projeto e, principalmente, oportunizar a estudiosos, a pesquisadores amadores, ao qual eu me incluo também. Eu sei que o colega Francisco Laurindo é acadêmico de História, eu também sou acadêmico de História pela Universidade Estadual do Ceará, e eu estou cursando História especialmente por conta dos estudos sobre o cangaço, né? A gente sentiu a necessidade que precisamos entender de método,
né, de como pesquisar e, principalmente, de como escrever todas essas histórias que nos cercam. Pessoal, muito obrigado pela atenção e boa noite a todos. Muito obrigado a você, Bruno, pela sua contribuição, pelo seu trabalho. A gente conhece, sabe, do seu afinco, meu amigo, do grande pesquisador que você é aqui do Cariri. E breve, fé em Deus, aí você estará nos brindando com a obra que a gente sabe que você vem fazendo aí, trabalhando. Você, juntamente com o Erno, que eu mando um abraço, também está aí com mais um filho aí, para ser criado aí, mais um filho para se chegar e se ter aí mais um grande trabalho sobre a história do Cariri, ao qual você tão brilhantemente aí é um guardião. Então, eu só tenho que lhe agradecer, meu amigo. E aí eu vou dar sequência agora ao Denis. O Denis está aqui também, Denis Carvalho, que traz um texto belíssimo aí sobre a questão Carvalho e Pereira. É uma interrogação, como ele coloca, né, meu primo? Você coloca no seu artigo uma interrogação, onde você diz, deixa eu abrir aqui a obra, vou sempre estar mostrando a vocês, mas aí o Denis traz o assassinato do Capitãozinho, início da questão entre Pereiras e Carvalho, em uma interrogação. Então, ele já entra refutando aí, já entra no texto muito importante, que é essa questão das famílias Carvalho e Pereira, que culminou depois com a criação de Lampião, né? Porque Lampião pegou essa escola do bando de senhor Pereira, e aí o cangaço foi longe. Então, todas essas raízes do cangaço vêm desde lá com Antônio Silvino, Adolfo Rosa Meia-Noite, enfim, tantos outros cangaceiros, Jesuíno Brilhante, para poder chegar no Lampião, a estrada do banditismo foi longa. Então, eu deixo com você, meu primo Denis Carvalho, para fazer uma explanação do seu trabalho. É com você, meu primo. É isso, Adriano. Primeiramente, eu tenho que dar boa noite aqui aos colegas que estão presentes, né? Eu cheguei atrasado e eu ainda tomando fôlego aqui quando entrei, você já me passou a bola para falar de Ioni Sampaio, pelo amor de Deus. E agora é que eu estou dando boa noite aos colegas, né? Sobre o título, né? Eu deixei em aberto, né? Eu fiz questão de deixar em aberto, coloco essa interrogação, porque é uma tese, né? É uma tese minha que também é uma contratese a algumas teorias que dizem que essa questão, né, do assassinato do Capitãozinho era o capitão Manuel Lopes de Barros, que foi o primeiro juiz de Flores. É dito que o seu assassinato deu origem à emblemática questão dos Carvalhos e Pereiras, né? E aí eu entro no texto com o título deixando em aberto, né? Fazendo essa reflexão. Mas será que foi mesmo? Eu tinha... O que motivou o feitio desse artigo foi... Era uma dúvida antiga que eu tinha, né? Pela convivência aqui com a família, eu sou pentaneto do Capitãozinho, né, o Capitão Manuel Lopes de Barros, e também sou pentaneto do Francisco Alves de Carvalho, Capitão Francisco Alves de Carvalho, aqui da Fazenda São Pedro. E eu tinha essa dúvida em relação a, não tanto ao assassinato do Capitãozinho, mas em relação à vingança do Francisco Alves de Carvalho, né? A convivência que eu tenho aqui com a família, no seio da família, eu achava muito estranho que o Capitão Francisco tivesse feito vingança contra a morte do primo, né, o Capitãozinho, matando o irmão do assassino, simplesmente por ser irmão.
E a gente aqui tem pelo menos eu cresci com uma cultura totalmente diferente, né? É uma cultura que assemelha-se até àquele artigo do Código Penal, né? Que a pena não pode passar da pessoa que cometeu aquele crime, né? E a gente sempre condena aqui, quando a gente vê esses absurdos, de pessoas inocentes pagar por crimes que não cometeu, né? Aqui no sertão, que vale a lei do sangue, a lei da faca, a gente quando vê um pai morrer pelo crime do filho, um irmão morrer pelo crime do irmão, a gente ainda arrepia, né? Quando a gente sabe uma coisa dessa, uma pessoa que não tem nada a ver. E eu tinha essa dúvida, né? Mas como prega uma coisa com tanta ferocidade, assim, né? E fazem isso simplesmente por ser irmão. E aí eu estava pesquisando, cheguei aos anais da Assembleia Constituinte de 1823 e achei um texto do deputado Ribeiro Campos. E ele colocava o Joaquim Nunes de Magalhães, que foi vítima do Francisco Alves de Carvalho, não somente como o irmão do Pedro, né? O Pedro foi o assassino do Capitãozinho, mas ele coloca o Joaquim como autor intelectual da morte, né? O Joaquim era o líder político de Flores na época, era o mandante da situação política, e é apontado como autor intelectual. Isso aí me fez mudar toda a visão, né, dessa questão. Inclusive, relacionado à família Pereira, né? O relacionamento da família Pereira com os Magalhães. E a gente percebe, né, a gente fazendo essa análise, a gente percebe que ainda não existia, de fato, uma questão pessoal, né? Que uma questão pessoal existia com essa família dos Nunes Magalhães, né? Mas não entre as famílias Carvalho e Pereira. Os Pereiras, na época, eram recém-chegados à região de Flores e eram correligionários políticos dos Magalhães, né? Depois que o Joaquim Nunes de Magalhães se afastou um pouco da política, foi que membros da família Pereira começaram a se inserir mais ativamente, né? E aí é o que eu coloco no texto, né? Que o problema entre a família Pereira e Carvalho a esse tempo, né? Eu falo de uma temporalidade, né? O ethos ali não era uma questão pessoal. Ali era uma rivalidade política, né? E eu defendo que essa rivalidade política ela se arrastou. Houveram outras intempéries, né? Questões de terra que foram desagregando ainda mais, até chegar a ver aquela questão entre São José do Belmonte e Serra Talhada, né? Entre o Antônio Quelé e o seu delegado, né? O Nedado. Então eu defendo isso, né? Que a questão realmente, questão de fato, ela iniciou apenas aí. E não há quase 100 anos atrás, que foi por volta de 1818, quando o Capitãozinho foi morto. Né? Mas é aquela coisa, eu não fui soberbo a querer ser o dono da história, né? Mas eu defendi essa tese, mas deixo em aberto, né? Os argumentos estão lá, fatos também, né?
mas não tive como, não tenho como dizer isso e acabou, né? E é isso aí, não vou falar muito além do que isso, porque senão entrego o texto todo, né? O texto já não é lá essas coisas todas de grande, não vou deixar, né, não, Adriano? É isso aí. Está cortando um pouco, mas normal. Você não posso deixar entregar tudo aqui. Agora, eu faço uma ressalva ao primo Adriano, né, que eu estava aqui prestando atenção, que eu aqui estou deitado na minha rede. Tá ouvindo, Adriano? Estou ouvindo, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Tá Pronto, pois eu vou encerrar por aqui, vou só agradecer aos confrades a paciência de ouvir aqui minhas pobres explanações e agradecer a você também pela oportunidade, ao Leonardo pelas inúmeras vezes que revisou o texto, eu dei um trabalho danado a ele, ao Idenberg que fez aquela resenha magnífica que eu li e reli, e aos demais confrades também, agradeço por essa contribuição imensa ao trabalho do primo Adriano e espero que possamos nos reunir novamente para fazer outras obras do mesmo calibre, né? Essa foi muito bacana, não tive a oportunidade ainda de ler todo, né? Eu cheguei na última, já no finalzinho do carnaval, cheguei do Tocantins, ainda estou meando o livro, ainda estou descansando um pouco, mas com certeza farei a leitura até o final. Obrigado. Adriano, Oi. Adriano, só o fechamento. O Denis traz uma visão desse complicado relacionamento que permeou, como ele falou, de 1818 até o século passado, com a maestria singular, e, digo, bastante convincente. Me convenceu. Isso aí. Muito bem, muito bem. E muito elogiado, por sinal, né? Porque esse texto dele, ele apresentou na Academia Brasileira de Letras e Arte do Cangaço, e todos, de forma unânime, elogiaram esse trabalho que ora agora publicado. Então, é importante que aqueles que não conhecem procurem, porque é uma temática muito importante a ser estudada e aprofundada. E também lembrar, né, enfatizar que essa coletânea ela traz muito coronelismo, muito cangaço pré-lampiônico, porque Lampião é biografia